Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ingrid Barreto, eu sou publicitária, sou sommelier de cervejas e hoje a gente mudou um pouco o nosso cenário para fazer uma coisa mais diferente, certo? E a gente vai entrar no segundo capítulo da série Aventuras na História e hoje a gente vai falar sobre a Idade Média. Para a gente começar toda essa história, a gente precisa fazer um enquadramento histórico. Eu vou colocar aqui embaixo uma linha do tempo para a gente saber mais ou menos onde a gente tá, para a gente falar sobre os tempos medievais, beleza? É importante a gente dizer aqui que a Idade Média ela se divide em dois grandes momentos, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, e ela se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A Alta Idade Média, ela é compreendida entre o século V e o século X, e as grandes mestres cervejeiras da Alta Idade Média eram as mulheres. As mulheres esposas, donas de casa, responsáveis por todo o circuito familiar. Elas eram encarregadas de cuidar dos seus filhos, do seu marido, prover alimentação, certo? E com isso, entende-se a alimentação também por cerveja, porque naquele período a cerveja não era interpretada como bebida, mas sim uma fonte de alimento, porque ela era altamente nutritiva. No líquido, não eram só os 4 insumos como a gente conhece hoje. Ainda não havia descoberta do lúpulo, ainda não era utilizado o lúpulo, mas eram infusionadas ervas, especiarias, uma herança muito parecida com aquilo que a gente viu na Idade Antiga com os egípcios. Vale dizer que em toda a faixa que compreende a Idade Média, seja alta e baixa, o saneamento básico era escasso, não havia saneamento básico. As cidadezinhas, que não eram chamadas de cidadezinhas, mas sim burgos medievais, e os burgos eram aquelas feirinhas onde se vendiam coisas e foram crescendo, tomando conta do espaço, que formaram os grandes feudos. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média, que foi quando a Idade Média entrou em declínio. Nesse momento, o circuito cervejeiro muda de foco e deixa de ser das esposas, que são as mestres cervejeiras, para os monges. Sai das casas e vai para os mosteiros, que é lá onde as coisas se intensificam, porque os monges eles acabam sendo responsáveis por melhorar e aprimorar todo o processo de fabricação da cerveja e também adicionar um ingrediente muito importante, que foi o lúpulo. E naquele momento, o lúpulo ele era um concorrente do gruit, que era mais utilizado. O gruit era um buquê de ervas aromáticas, que eu comentei anteriormente no vídeo. Era um buquê de ervas aromáticas que as plantinhas que eram colocadas na cerveja variavam de acordo com as estações, certo? Então poderia ter alecrim, zimbro, artemisia, absinto. Então aquilo era acrescentado na cerveja, entendido como gruit. Ele proporcionava todo um toque especial à bebida e trazia também toda a potência aromática que a bebida poderia ter. Mas com o lúpulo, que foi uma descoberta de uma monja benedetina alemã chamada Hildegarda von Bingen, que muda todo o cenário para a cerveja. Essa descoberta acontece no século XII na Alemanha, através dos ensaios que ela fazia, e ela faz um estudo específico sobre o lúpulo e descobre as propriedades que o lúpulo pode ter, para além do amargor, que ele se revela ali como um grande conservante natural para a cerveja, certo? Porque ele tem propriedades bacteriostáticas que conservam a cerveja. Mas o lúpulo só começa a tomar mais corpo e adesão na cultura cervejeira a partir do século XVI, principalmente endossado pela Lei da Pureza Alemã de 1516, promulgado por um duque alemão, que diz que cerveja é o líquido que contém água, malte, lúpulo e levedura. Com o passar dos anos e dos séculos, a cerveja foi evoluindo, incorporando novos sabores e adequando a novos paladares, mas ainda assim sempre presente na vida do homem, seja homem ou seja mulher, mas importante na história da civilização. E a gente encerra esse segundo episódio de hoje sobre o início da Idade Média. E ainda traremos mais curiosidades para enriquecer o nosso debate e falar mais sobre a cerveja na história. Para isso, eu vou precisar da sua participação. Comenta aqui embaixo, inscreve-se no canal, compartilha com os amigos, fala o que quiser e dá o seu feedback para enriquecer mais o nosso debate cervejeiro. Então, até mais e até o próximo vídeo e tchau!